Olá, gente! Eu me chamo Camila Santos Nava e hoje eu vim bater um papo com vocês. Eu quero conversar um pouquinho da minha vinda a Portugal. Eu já cheguei em Portugal já inscrita no mestrado. Eu vim fazer família, que é a minha área de atuação. Eu sou advogada de família e sucessões no Brasil. E aqui eu vim aprimorar o meu conhecimento a respeito da família. O meu estudo aqui, o meu mestrado, é interdisciplinar. Interdisciplinar quer dizer o quê? Que ele não estudou somente direito. Então eu estudei psicologia, sociologia, teologia, segurança social e também estudei direito. Alguns fatores que englobam a família num sentido macro, um sentido maior. Olhando de cima, quando você olha a família, não dá para dizer que a família é somente psicologia, que é somente direito, que é somente sociologia, que é somente medicina. Então, quando a gente pensa na família no sentido geral, no sentido complexo, a gente pensa na família interdisciplinar. Então, faz-se necessário que nós possamos analisar um pouquinho de cada compartimento que estão num conglomerado familiar. Então, eu sei que tudo que se estuda em família, quando você pensa na família como um instituto muito complexo, é difícil você conseguir dizer exatamente quando é que você conseguirá absorver tudo que uma família, que cada família ainda é muito individual, muito particular. Então, isso é um fator, assim, de uma complexidade enorme. Então, eu vim pra cá pra entender um pouquinho mais, pra poder ter um viés mais sensível às necessidades da família. Então, o que aconteceu comigo? Eu vim para Portugal e eu queria contar um pouquinho dos desafios de estar aqui. Apesar de eu já ter saído do Brasil, já ter vindo inscrita no mestrado, já tinha pago a inscrição, já vim mais ou menos encaminhada. Mas o problema que aconteceu foi no meio do caminho, porque a princípio no Brasil a gente começa um ano letivo em fevereiro, março. Nosso ano começa já no início do ano e na Europa é um pouquinho diferente. Aqui o ano letivo inicia em setembro. Então eu fiz a inscrição e fiquei aguardando eles me encaminharem se eu tinha sido aceita ou não no mestrado. Devido à ansiedade da pessoa, eu fui e comprei a passagem para vir para Portugal em junho. Então, assim, quando eles mandaram a documentação para solicitar visto, para visto de estudo, então já tinha tudo pronto, não deu tempo de pedir o visto. Então já vim como turista. Então, um alerta que a gente tem que fazer agora. Porque na época que eu vim, que agora já fazem 2 anos que eu estou em Portugal, na época que eu vim, não tinha tanto problema com relação à documentação. Tinha problema, mas não era tão grande como é atualmente. Porque eu vim como turista, e aí já na migração eles perguntaram, eu apresentei e falei assim que tinha uma carta convite de uma amiga do meu esposo, porque na época eu nem conhecia a pessoa que nos acolheu, a princípio. Mas ela deu uma carta convite, e eu falei assim, olha, nós casamos, que eu e meu esposo nós viemos, e não tinha tanto tempo que nós tínhamos nos casado, e eu falei assim, olha, a gente veio viajar para conhecer outro país, ela convidou, e tinha essa possibilidade, e nós viemos. E aí ele pediu para ver minha carteira da ordem, então eu mostrei, aí passar na migração não tive tanto problema. O que eu vejo atualmente? Atualmente eu acho que não é aconselhável vir na pretensão de ficar no país como turista. Então, o mais interessante agora, atualmente, é solicitar realmente o visto, porque quando você entra como turista aqui, você tá tendo muita dificuldade para se legalizar. Então, às vezes a gente acha que tudo é fácil, você vai chegar aqui e vai conseguir toda a documentação de maneira fácil. Às vezes eu acompanho algumas pessoas que estão chegando agora para se regularizar, para ter a documentação, tá muito mais difícil, mais complexo. Então, assim, qualquer aconselhamento no sentido de vir a Portugal para tentar estabelecer, ter uma vida aqui, é importante que venha com visto, porque senão vai ter uma enorme dificuldade. Aí depois, se você vem como turista e quer se regularizar, permanecer aqui, tem que contratar serviço advocatício para vir e ver a documentação que seria possível. Na época, quando eu entrei, você podia entrar com um CPLP e solicitar, assim como eu podia solicitar a manifestação de interesse, você podia solicitar para se regularizar por meio da CPLP. Contudo, eu pedi a manifestação de interesse, demorou muito. Eu confesso que quando eu recebi a documentação da manifestação de interesse, quando agendaram, eu já tinha 1 ano e meio no país. Como a minha pretensão, eu só vim para estudar,
Assim, no começo, meu esposo veio comigo e ficou 8 meses no país comigo. Porque até me regularizar, até conseguir habituar com o dia a dia, então foi um pouquinho difícil. Então, assim, foi importante que ele veio, mas eu confesso, assim, que atualmente já fazem 2 anos que eu estou aqui, e ele tá no Brasil. Então, é algo bem complexo. Então, o que eu tenho pra dizer? Eu acho que quando você vem sozinho pra um país, aí você sente a falta que é ter amigo, família, conhecidos próximos. Aí você sente, porque o ser humano é um ser muito social. Então, eu ainda me recordo para minha tese agora de mestrado que eu acabei de entregar, eu observei um estudo de Harvard que fala a respeito de como o ser humano tem a necessidade de socializar, de estar em conjunto, de estar com pares, com pessoas que elevam a autoestima da pessoa. Isso faz com que ela tenha uma longevidade de vida, que ela seja mais feliz, mais plena na condição do dia a dia. Então, assim, é importante que a gente possa socializar e estar com pessoas que nos agregam. Eu sinto muita falta. Atualmente, assim, graças a Deus, eu consegui acabar os estudos. Acabou. Só agora eu tô esperando um período para fazer a defesa da tese. Eu entreguei a tese no finalzinho de setembro. Eu entreguei, acho que dia 29 de setembro, eu entreguei a tese e agora eu tô esperando que dê certo, que até dezembro eu consiga defender a tese. A minha pretensão é ficar em Portugal até janeiro, para ver se eu consigo toda a documentação da universidade, o diploma, para chegar a retornar ao Brasil e procurar meios de habilitar meu diploma no Brasil. Então, assim, o que eu queria dispor? Quais foram meus objetivos de vir para Portugal? Eu vim estudar família, mas num sentido mais amplo. Assim, a universidade me auxiliou muito nesse sentido. Nós estudamos muita psicologia, o agrupamento familiar num todo, as etapas da vida do ser humano, tipo criança, bebê, adolescência, o jovem, o casal, o primeiro filho, essa ruptura. Que a gente sabe que o primeiro filho na vida de um casal, a distinção é como se fosse um divisor de águas. Então, assim, esse é um momento muito delicado da vida. Então, isso tudo me ajudou. Eu acho que foi muito produtivo. Eu vim pra cá com objetivo. Ainda bem que eu sou uma pessoa um pouquinho minuciosa nas coisas. Então, quando eu cheguei em Portugal, a minha pretensão já tinha todo um script com relação a valores, o que podia gastar, o que não podia. E nós viemos com uma reserva para, caso desse errado, de poder voltar para o Brasil. Assim, como eu já vim inscrita para a universidade, eu pensei assim, se ao acaso chegar aqui não der certo, pelo menos eu preciso ter dinheiro de passagem de volta. Então, eu acho que esse planejamento financeiro para estar em outro país, ele é muito importante. Porque eu vejo muitas pessoas que têm muita dificuldade porque não teve nenhum planejamento. Aí você chega em outro país, você trouxe para Portugal, chegou aqui com 200 euros. Então, para você ter uma casa, para comida, alimentação, isso é muito pouco. A dificuldade do imigrante é essa, se estabelecer, que se você não veio com a reserva para poder se aguentar durante um tempo, isso é muito complexo, é difícil, porque eu confesso, vou abrir esse fator para vocês, que quando eu cheguei, eu e meu esposo, cada um trouxe 1.000 euros. Então, nós íamos para cá, então, além do dinheiro da passagem, de ao acaso tivesse problema para voltar, cada um trouxe 1.000 euros. Então, a gente veio um pouquinho planejando tudo isso. Olha, que se ao acaso, como eu já vim com a primeira fatura, o primeiro pagamento da universidade, do mestrado, também já veio pago. Então, assim, eu pensei, o problema é chegar lá e nada dá certo, porque a gente quer queira ou não, quando a gente pensa só em transferir o valor, em converter o valor de real para euro, a gente gasta muito. Esse deslocamento para outro país, para estudar, você tem que ter muito planejamento e um suporte financeiro bem grande. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Porque aí você chega aqui e não tem nenhum suporte, não pensou, não planejou em relação a nenhum desses fatores, é muito difícil. Meu aconselho, venha com planejamento financeiro. E outro problema que eu encontrei estando aqui, o meu inglês é muito ruim. Agora, atualmente, eu estou estudando para ver se melhora um pouquinho. Mas chega aqui, tudo você precisa de um inglês.
É engraçado que no Brasil a gente não sente essa necessidade tão veemente, tão batendo na porta. Mas aqui, por exemplo, eu moro atualmente numa casa compartilhada com algumas meninas. Nós somos em 3. E o lugar é bem legal, a gente mora bem no centrinho de Lisboa, bem próximo à universidade, mas eu moro com uma pessoa que é de outra nacionalidade e ela não fala português. Então eu não converso muito com ela porque o meu inglês não é o dos melhores. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Então, por que eu vim para Portugal? Eu vim para estudar, para entender a família um pouco mais. Os desafios financeiros e de se regularizar no país, olha, são 2 desafios enormes. Financeiro, primeiramente, para você alugar, porque quando eu cheguei, alugamos uma casa. Então você tem que dar a caução, a primeira entrada e o primeiro mês de pagamento. Então, atualmente em Lisboa, que é a capital de Portugal, a moradia, ela tá muito caro. Se você não vem um pouquinho projetando o valor que você vai pagar em relação a tudo isso, vai ser difícil. Então, assim, tem que vir com planejamento financeiro consciente que a morada em Portugal, ela assim, tá difícil, tá caro, então a gente precisa pensar em tudo isso. Outro fator que é diferente é que, por exemplo, eu, como advogada no Brasil, quando eu cheguei em Portugal, ainda o advogado brasileiro podia se inscrever na Ordem de Portugal. Contudo, depois de um mês, mais ou menos, que eu estava em Portugal rescindiu esse acordo de bilateral que tinha com o Brasil. Então, o advogado brasileiro, ele tem muito mais dificuldade para vir habilitar o diploma dele e, eventualmente, exercer a profissão aqui em Portugal. Então, a gente tem que pensar nisso. Na época, como eu já pago a Ordem do Brasil e chegou aqui, eu estava analisando ainda como que era o mercado e ainda não tinha tido uma concepção sobre como que era a advocacia em Portugal. E eu confesso que atualmente eu também ainda não permaneço sem entender muito bem, porque desde que eu cheguei, em nenhum momento eu trabalhei com pessoas relacionadas ao direito. Então não tenho uma concepção muito grande, um aprimoramento, um conhecimento muito grande com relação à advocacia em Portugal. Eu acho que como você vem com a profissão, você tem que estar aberto para novas oportunidades. Porque quando eu cheguei aqui, eu precisava muito, que se eu queria estudar, por mais que eu tivesse uma reserva financeira no Brasil, e aí vim para cá com um valor já para iniciar a vida aqui, eu tivesse já o valor. Na verdade, eu já vim com a passagem de volta comprada. Foi uma daquelas passagens que eram reembolsáveis, só que até hoje a companhia aérea não reembolsou o valor. E como eu comprei a passagem no Brasil, a minha pretensão é quando eu voltar, ainda pleitear isso perante a companhia aérea. Porque eu comprei a passagem que era muito mais cara para poder ser reembolsada do valor. E até hoje eles não reembolsaram o valor da passagem aérea de volta. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. E como eu disse, com relação ao serviço. E desde que eu me formei, eu sempre atuei como advogada. E chegou aqui, eu fui auxiliar de copa. Então, assim, olha o choque de dia a dia. Então, no Brasil, eu tinha meus próprios clientes e também tinha parceria com outro escritório. Então, às vezes eu atendia no meu próprio espaço e às vezes eu fazia acompanhamento, atendimento ou atuava junto com outras advogadas. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque você veio para outro país e não é tão fácil. Agora que eu terminei o mestrado, eu até fui olhar outras vagas de serviço, mas as outras vagas, geralmente você precisa ter outras línguas, não é só inglês. Eles valorizam muito outras línguas, que é importante. Assim, no mínimo, você precisaria falar inglês, mas falar outras línguas a mais também seria algo preferencial. Então, assim, a gente tem que ter muito isso em mente. Então, quando eu cheguei aqui, aí eu fui trabalhar na Copa, meu Deus, a senhora, que era minha responsável, era uma portuguesa,
empresa, eu não sei o porquê, mas ela não gostava de mim de forma alguma. Então, assim, o meu primeiro serviço em Portugal, eu fiquei ainda 1 ano e 10 meses trabalhando na Copa. E assim, porque eu queria terminar o mestrado e finalizar para poder voltar para casa. Uma coisa é você estar num país e estar com a sua família, estar com pessoas que você ama. Não é. Aqui eu conheço pouquíssimas pessoas. A brasileira que nos aceitou no começo, que ela nos ajudou muito, ela ainda mora no interior de Portugal. Então, aqui em Lisboa, eu só tenho mais uma amiga em Lisboa. Então, é muito difícil. Eu quase não tenho contato com muitas pessoas. Talvez eu devesse ter saído mais, conhecido mais pessoas, mas atualmente eu não conheço muita gente. Então, assim, eu sempre faço muita chamada de vídeo com a minha família, com meu esposo, com meus amigos. Por quê? Porque eu preciso disso para ter ânimo para terminar aqui. Então, assim, agora nesse presente momento, eu fiquei 1 ano e 10 meses no último serviço. Eles me despediram. Eu tenho muito para agradecer a Deus, porque eles despediram bem no período que eu tinha para desenvolver mais a minha tese. No final do mestrado, você precisa apresentar uma tese. Então, eles me despediram. E como foi eles que tiveram o desejo de me mandar embora, eu tive direito ao subsídio de desemprego. Aqui no Brasil a gente chama de seguro-desemprego, aqui chama subsídio de desemprego. Isso foi muito importante para mim. Nesse período eu continuei procurando serviço, só que, como eu disse para vocês, se você quiser uma área que não seja tanto de serventia, esses serviços mais de copa, atendimento, cozinha, se não forem esse tipo de serviço, é um pouco mais difícil para você conseguir colocação em Portugal, porque se a gente pensar no sentido geral, o português ele tem a condição de estudar, de ter um pouco mais de conhecimento. Então, esses serviços que são mais de serventia, eles ficam mais destinados ao estrangeiro. E eu acho que quando você vem para outro país, a não ser que você já venha com a indicação de um serviço, já tenha conseguido ser contratado, eu acho que você tem que estar aberto a outras oportunidades. Se você tem objetivo, meta em relação a alguma coisa, então você tem que pensar em tudo isso. Então, assim, eu cheguei pra cá e eu não me importei muito. Olha, eu vou trabalhar na Copa. A senhora que era responsável da Copa, ela não gostava de mim de jeito, maneira alguma. Então, assim, tudo que todo mundo fazia não tinha problema. Agora, se era a Camila fazendo, meu Deus. Então, assim, mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria para me lidar com essa situação. E atualmente eu acabei de apresentar minha tese e agora eu só tô aguardando mesmo o período da defesa da tese, porque eu quero realmente concluir aqui o mestrado e retornar ao Brasil, assim, porque não querendo desmerecer as pessoas. Eu acho que cada um tem uma escolha. Tem algumas pessoas que exerciam algumas outras funções no Brasil, que eram mais qualificadas, que tinham mais desenvolvimento, e eu compreendo determinadas pessoas, de repente, optar por trabalhar na fábrica, por trabalhar na serventia, e não tem problema, porque cada um é livre para fazer as suas próprias escolhas. Mas como o meu esposo está no Brasil, eu achei mais viável, é mais aceitável, e isso me faz mais feliz também, com certeza, porque estar em Portugal, sem família, sem muitos conhecidos e sem um apoio é algo bem difícil. Então, atualmente, a minha pretensão é voltar para o Brasil em janeiro. Dando tudo certo, eu fazendo a defesa da tese, assim, a minha pretensão é realmente voltar para o Brasil e prosseguir com a vida. Porque eu vim para cá, eu já vim para estudar, já vim inscrita na universidade para fazer mestrado. Então, o meu objetivo foi esse, eu pretendo concluir. Então, eu vim para cá, eu fiz o mestrado. Meu esposo até tinha olhado para mim tentar voltar para o Brasil, mas eu pensei, se eu voltar para lá, para viajar, para conhecer, para ficar um pouquinho lá, depois tiver que voltar para Portugal de novo, eu não vou querer. Então, é melhor eu ficar aqui durante o período que é necessário, para depois, então, quando eu retornar ao Brasil, já ficar de vez lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. O objetivo, os desafios, estar aberto a novas oportunidades. E assim, o que eu posso falar no final? Se você é um brasileiro, se você tá na pretensão de ir para outro país, eu acho que a gente tem que persistir, que insistir e ter um planejamento financeiro muito, muito grande para você não ter tanta dificuldade. A gente já sabe que estar em outro país já não é fácil.
e sem um planejamento financeiro, aí é difícil sim. Gente, ó, acho que assim, de uma ideia assim que foi bem legal, que me auxiliou, me estar em Portugal, abriu o meu leque de conhecimento em relação a alguns fatores. Aqui eu convivi muito com um africano, a gente começa a entender como o brasileiro tem uma afinidade muito grande. Acho que essa felicidade que a gente tem, esse jeito de falar, vem muito do africano. O africano é muito sorridente, muito aberto, então às vezes você tem um pouquinho mais de dificuldade desse convívio. Não sei as outras pessoas, mas eu convivi muito mais com africanos do que com portugueses, porque alguns portugueses que eu convivi não eram pessoas que eram fáceis de lidar. Então não sei se era porque eram pessoas que estavam em cargos mais elevados que o meu, então não era tão fácil. Mas no sentido geral, assim, eu só tenho que agradecer porque graças a Deus eu estive aqui, eu estou aqui, e assim, a casa onde eu moro, apesar de eu não morar atualmente mais com nenhum português, que as duas meninas que residem comigo, elas são uma africana, outro é da Argélia, assim, a senhora, a dona da casa, é uma portuguesa, e ela é muito assim, gentil, assim. Então, naquilo que a gente pode agradecer pela hospitalidade deles, graças a Deus, porque estar em outro país e se as pessoas não te aceitam, não te acolhem, apesar de tudo que a gente vive no dia a dia, eu só tenho a agradecer, porque se não tivesse em momento algum tido nenhum apoio, eu não teria conseguido ficar 2 anos no país. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser aberto a novas oportunidades, a conhecer pessoas diferentes, aprender a lidar muito com o gênio de cada pessoa, porque assim, uma coisa é um brasileiro, outra é um africano, e a África, a gente acha que a África é só um país. Não, eles são vários países. E quando você lida com o africano, você vai ver que cada africano, cada país da África ainda tem uma característica que é bem característica daquele país. Então, uma característica que é muito de cada país. Então a gente tem que pensar nisso também. O meu objetivo aqui é falar para vocês, olha, se vocês têm vontade de ir para outro país, e desde que você esteja preparado, pronto para os desafios, é algo enriquecedor. Então assim, a minha estadia, eu ainda não saí do país, eu ainda vou ficar, ainda tenho acho que 4 meses pela frente, mas eu tenho muito a agradecer, assim, aos professores que me deram aula na universidade. Foi um conhecimento enorme, e tudo isso nos agrega, né, no dia a dia, na vida, né? Esse é o meu conselho. Se você vem preparado financeiramente, psicologicamente e emocionalmente, porque estar longe daquele que você ama, daquilo que são da sua família, não é um fator fácil. Então a gente tem que estar pronto para tudo isso. Gente, eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo para que a gente possa ser uma comunidade que consiga dividir, consiga de repente compartilhar a convivência da família, porque família também é isso, a família que migra, e atualmente parece que o mundo ficou um pouco menor. Quando você olha as notícias, atualmente existem muitas famílias que são, cada pai é de uma nacionalidade, o filho é de outra nacionalidade, então a gente tem um mundo cada vez mais globalizado.